Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje estou trazendo para vocês aqui um vídeo para falar para vocês sobre a Alupar. Para você que não sabe, tá? A Alupar é uma das empresas que está dentro da minha carteira. É uma empresa que, na verdade, eu tenho comprado desde muito tempo. Eu comecei minha posição há bastante tempo. Fiz um aporte mais recente, que eu postei aqui no canal. E não é uma empresa que eu considero ali top 3 na minha carteira. Mas é uma das posições que eu gosto bastante. Não só pelo setor que ela está, que é o setor de energia, o segmento de transmissão, também com a parte de geração, mas também pela previsibilidade e agora pela nova política de pagamentos de dividendos que foi aprovado no final do ano passado, tá? No vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do resultado, usando esse relatório que está no Genial Analisa, que é o lugar onde eu trabalho, você inclusive pode acessar ele de forma gratuita, tá? Então aqui tem um pouco do resumo desse relatório e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão dos dividendos, tá? Já te dou até um spoiler. É feito o anúncio de forma 4 vezes por ano a cada resultado, tá? E a gente tem o pagamento 90 dias depois. Qual que é a grande ideia aqui? Ainda a gente não tá vendo um yield tão alto de Alupar. Ainda, tá? Pode ser que no futuro isso acabe melhorando. Uma das razões do porquê que eu tenho ação nessa expectativa, mas também uma das razões do porquê que não é uma empresa top 3 na minha carteira, não é uma empresa que eu foco a maioria dos meus aportes, tá? Justamente porque o dividendo, por enquanto, ainda está menor, certo? Então fica até o final para você entender tudo isso, certo? Bom, veja aqui, resultado do segundo T23. A calmaria antes da tempestade? Isso aqui é uma pergunta, tá? Foi o que o analista Vitor, meu amigo, meu colega, escreveu aqui. A avaliação dele para esse resultado é de 3 estrelas, então não é um resultado ruim, bem em linha com as expectativas do mercado e com as expectativas dele mesmo, tá? Então você pode ver aqui na questão do EBITDA regulatório, a proxy mais aproximada ali da geração de caixa verdadeira da empresa, perceba, reportaram 681 milhões, a expectativa da Genial dele no modelo é 663, do mercado 673, ou seja, praticamente em linha igual. É normal que isso venha muito em linha, tá? As empresas, especialmente de energia, porque é muito previsível, tá? A gente sabe exatamente o que vai acontecer. Ele tem uma recomendação de compra hoje para a empresa, tá? Olha só o que ele fala, que é interessante a gente entender. A Alupar, em nossa visão, é uma empresa que apresenta uma qualidade operacional bem gerenciada e que consegue entregar resultados sempre em linha ou superiores às nossas expectativas, tá? Desta vez não foi diferente, até mesmo por causa da natureza do setor, que é o que eu falei, uma das razões, inclusive, do porquê que você deveria olhar para a Alupar como uma empresa capaz de entrar na sua carteira previdenciária. Uma carteira essa que você, na verdade, investe com foco em receber a renda passiva. Há uma previsibilidade de receitas da companhia e no tocante à previsibilidade, se nesse trimestre vimos números em linhas, no próximo podemos observar algumas turbulências. Por que disso, tá? Por conta da atualização da RAP para o ciclo 23-24, tá? A gente sabe, gente, que existe de forma periódica a atualização das receitas anuais permitidas às empresas ligadas ao segmento ali de energia, tá? Quando a gente tem a RAP, que é a receita anual permitida, isso acontece com o Taesa, isso acontece com o Transamp Paulista, isso acontece, obviamente, também aqui com a Alupar. O que a gente vê, na verdade, tá? A gente tem essas receitas indexadas a índices inflacionários, seja, por exemplo, IPCA, seja, por exemplo, IGPM. O que aconteceu lá em meados de 2021, mais ou menos 2020 e 2021? A gente viu o IGPM explodindo. Não é à toa que Taesa trouxe um resultado excelente, até em forma de dividendos. Por quê? Porque a sua receita foi ajustada de forma positiva, dado que a gente tinha um cenário inflacionário. Por isso que a gente fala, né, que a gente investe em empresas de transição também para se proteger da inflação, tá? Porque você está sendo reajustado por índices inflacionários. Agora, o que aconteceu nesses últimos meses, tá? A gente viu o IGPM apresentar uma deflação média aí de 4,5%. O que isso significa, portanto? Que a gente vai ter a receita sendo reajustada nesse ciclo das linhas que estão indexadas ao IGPM para baixo. Ou seja, se perderá receita. Na questão do IPCA, a gente teve um aumento de 4,3%, tá? Então, nas receitas atreladas do IPCA, se aumenta, nas do IGPM, você diminui. Vamos lembrar que o IGPM tem bastante incidência do dólar, tá? A gente viu nesses últimos meses também o dólar perdendo força, né, frente ao real. Quando a gente olha o consolidado da empresa, a gente percebe que ela vai ter um aumento de RAP de 6 milhões. Isso não é ruim. Só que veja, a RAP total da empresa é de 3,1 milhões. E olha o que o analista fala aqui. É desprezível um aumento de apenas 6 milhões. Então a gente pode, primeiro, não ter esse incremento tão grande na receita nesse ciclo. E a gente vai esperar, na verdade, um próximo ciclo que vai acontecer só ali no meio de 2024, tá? Então, durante todo esse período, o analista expõe aqui pra gente. Veja, ela vai estar exposta ao risco da inflação afetar suas linhas de custos e até mesmo de uma outra, porém pouco provável deflação
do IGPM, tá? O que obviamente também iria piorar as margens da companhia, que portanto isso se traduziria menor lucratividade e menores dividendos, tá? Veja, olha a margem EBITDA, é uma margem muito boa, tá? De 84,2%. Quanto maior a margem EBITDA, melhor, mais eficiente você consegue entender que é a empresa, tá? Muito confortável e com espaço para pequenos desaforos, tá? E aliado à qualidade operacional que a empresa possui, acreditamos que ela terá habilidades para contornar quaisquer possíveis desafios no futuro. Uma das razões, como eu falo, que a Alupar é uma empresa de qualidade, por isso que eu tenho aqui na minha carteira. A gente analisa as empresas de energia de várias formas. Primeiro, as suas vantagens competitivas, como a gente foi falando, um pouco do seu próprio modelo de negócio. A gente tenta entender, e aqui os analistas fazem esse cálculo para a gente, como que está sendo a TIR dessa empresa, que é a taxa interna de retorno, tá? Perceba que aqui a gente tem 10% em termos reais, versus um título do Tesouro atrelado a IPCA longo, 2055, em 5,3. Então, quando você vê uma TIR de uma empresa de energia maior do que uma taxa, na verdade, do Tesouro IPCA longo, ou seja, de muitos anos, porque aqui a gente está comparando prazos iguais, perceba que vale a pena você correr o risco. Quando a gente tem uma TIR muito próximo do que entrega um Tesouro IPCA, também conhecido como NTNB, perceba que às vezes não vale o risco. É assim que você avalia de valer a pena você comprar, sabe? De ter margem de segurança frente a uma possível valorização do papel. Então ele coloca aqui, a gente tem um potencial de valorizar o papel de 19%, excluindo o dividend yield. Óbvio que aqui numa estratégia puramente previdenciária, a gente olha para o dividend yield com muita força, tá? A projeção, na verdade, para esse ano, de acordo com as minhas próprias expectativas aqui, é que a gente veja um dividendo na casa dos 5,5, mais ou menos, tá? Ainda longe de ser interessante. Óbvio, nas cotações atuais. Se você comprou lá atrás, você acaba recebendo um yield on cost um pouco melhor. Eu comecei minha posição aos R$22, hoje está na casa dos 28. Então perceba que eu tenho um yield on cost melhor do que esse dividend yield que vai ser distribuído nesse ano, tá? Então perceba, é tudo uma questão de você comprar nos preços certos. Bruno, aqui ele está falando do preço-alvo dele de R$34, está falando para comprar. O meu, gente, preço teto de Alupar é 27. Tá? Se o preço hoje está 28,68, perceba que na minha visão, por enquanto, não existe margem de segurança para você comprar a empresa. Existia no passado, tanto é que eu comprei. Por enquanto não estou comprando, dado que eu olho sempre para 27. Justamente porque se hoje a 28 e pouquinho a gente tem ali um dividendo esperado de 5,5 mais ou menos, veja, se você desce para 27, você recebe pelo menos aquele 6%. Que é onde eu gosto sempre de comprar, para receber pelo menos os 6% de yield, tá? Então, por enquanto, não estão comprando. Óbvio que existem outras elétricas pagando mais, tá? Mas, de novo, eu gosto de ter algumas empresas diferentes na carteira e eu tenho também essa tese de que no futuro a gente vai ver esse dividendo evoluindo também, certo? Aqui você pode ver só um pouquinho do lucro líquido, tá? Regulatório. Veja, 203 milhões, um aumento de 304%. Ano contra ano. É daqui que acaba saindo o próprio dividendo. E a questão do endividamento líquido, que também é bastante interessante, 3,5 vezes, apesar de parecer alto, gente, para uma empresa transmissora de energia, na sua grande maioria, tá? Seu portfólio, se eu não me engano, na casa de 70% transmissão, é bem confortável. Por quê? Porque é muito previsível, tem um fluxo de recebimento de receita, muito definidinho, sabe? Muito previsível ano contra ano. Então, é normal que ela possa se endividar mais, que se ela alavanque mais. E é diferente, por exemplo, eu sempre comento aqui, de uma empresa do varejo, que você vê uma empresa do varejo a 3,5 vezes, uma empresa que não gera caixa, que às vezes dá prejuízo, isso pode ser um risco demasiado que você está correndo. Beleza? Mas bom, gente, ó, só falando rapidinho também aqui no final, veja, você pode abrir aqui o site de RI da empresa, tá? Se você abrir o site de RI, você vem aqui informação financeira central dos resultados, tá? Eu já estava aberto ali, mas eu cliquei para você ver. Aí você vem aqui no segundo tri de 23 e vem aqui no release de resultados, ok? Clicando no release de resultados, segundo T23, aqui logo na primeira página eles já falam pra gente, tá? Dividendos intercalares conforme nova política de dividendos aprovada em 2022. Vai ser distribuído 0,12, ou seja, 12 centavos por unit. São 4 anúncios mais ou menos por ano, mas vamos lembrar, ainda deixa a desejar no curto prazo em termos de dividendo. O yield ainda é baixo, tá? E aí lembrando, de acordo com a nova política, 90 dias depois, a gente tem esse pagamento, obviamente, assim que aprovado a data do pagamento, eles divulgam um fato relevante. Eu posso trazer essa informação para vocês, especialmente lá no meu Instagram. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar que eu gostei, isso ajuda demais a divulgar. Tamo junto, até o próximo, valeu, falou!